Olá a todos, o meu nome é Marta. Neste vídeo vou dar algumas dicas para quem está a pensar fazer exame de português e vou partilhar a forma como eu próprio estudei para o exame. Espero que gostes. Para facilitar a explicação de como é que estudei para o exame de português, eu vou dividir o vídeo em 3 partes: o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. E o que é que eu fiz para estudar para o grupo 1? Eu tentei dividir a matéria em várias partes e cada dia estudava 1 ou 2 obras. E normalmente o que é que eu fazia? Tentava ler o resumo da matéria, às vezes ler um ou outro excerto e depois resolver os exercícios de exame que saíram sobre essas mesmas obras. Para fazer o estudo das obras, eu pessoalmente utilizei um livro de resumos, que é este aqui da Porta Editora, mas tu podes também ou fazer os teus próprios resumos ou até pedir os resumos a alguém. E porquê é que é importante um livro de resumos? Porque no manual a matéria acaba por estar disposta em excertos da obra, depois perguntas e depois até outros conteúdos que não são importantes para o exame. Enquanto que no livro de resumos a matéria está toda organizada e tens apenas os conteúdos que precisas de saber. Algo que também é importante pensares é que tu não consegues decorar tudo aquilo que te vão perguntar no exame de português. Muita da parte do grupo 1 tem a ver com a interpretação. Tu não vais conseguir adivinhar as perguntas que eles lá põem, portanto vais ter que as ler e relacionar com o excerto que eles lá têm e talvez até com outro conhecimento anterior que tenhas da obra. E então, o que é importante saberes de cor? Essencialmente são as personagens, a relação entre elas, por exemplo, o local ou o tempo, se isso for relevante na obra, os acontecimentos principais e também fazeres uma pequena análise crítica da obra. Claro que para cada obra, às vezes há outros aspectos que tens de decorar e que saem um bocadinho da obra em si. Por exemplo, na Crónica de Dom João I, é importante saberes o contexto histórico que depois deu origem à obra. Já nos Maias, pode ser importante saberes as correntes literárias sobre as quais a obra se debruça. Mas, essencialmente, eu sinto que os aspectos que eu referi anteriormente é aquilo que tu precisas mesmo de saber para cada obra e se souberes isso, o resto consegues perfeitamente interpretar. Algo que eu também fiz foi reler alguns certos de umas obras que nós demos, nomeadamente Cantigas de Amigo, Cantigas de Amor, Crónica de Dom João I e Lusíadas, ou seja, as obras que têm assim uma linguagem um bocadinho mais antiga e que eu achei que ia ter mais dificuldade em interpretar. Mas, de resto, acabei por não voltar a ler os certos de outras obras, porque achei que, lendo os resumos, já me avivava a memória e assim ficava com uma ideia clara do que tinha acontecido. Em relação à parte C, eu penso que também não é preciso decorares assim grande coisa. Se souberes personagens, a relação entre elas, por exemplo, o local ou o tempo, se isso for relevante na obra, os acontecimentos principais, aquilo que eu acabei de referir há bocadinho, já estarás bastante bem preparado. O único conselho adicional que eu dava para esta parte é em relação à poesia, porque convém saberes assim, os principais títulos dos poemas que algum poeta escreveu. Por exemplo, Fernando Pessoa, se te pedirem para falar um bocadinho sobre um dos heterónimos dele, por exemplo, Alberto Queiro, convém que saibas dizer 1 ou 2 poemas que ele tenha escrito com o heterónimo do Alberto Queiro para conseguires exemplificar e falar um bocadinho sobre esses poemas, se te for pedido. Mas de resto, aquela informação é mais que suficiente. O meu último conselho em relação à parte C é tentares focar-te nas matérias que não têm saído tanto nos últimos anos. Claro que não deves deixar as outras matérias de lado, mas a verdade é que nos últimos anos têm saído matérias que já não saíam há imenso tempo. Portanto, acho que é sempre bom tentares ver essas matérias que eles já não costumam pôr há muito tempo e ver se focas nelas para saberes bem. Se quiseres ver que matérias é que têm saído nos últimos anos, eu aconselho a ir ao Inspiring Future. Eles têm lá uma tabela com os exames dos últimos 5 anos e mostrar o que é que tem saído mais frequentemente. Portanto, é uma boa forma de ver assim, quais as matérias que não têm saído tanto ultimamente e focar-te realmente nelas. Em relação ao grupo 2, é importante pensar que aqueles conceitos de gramática que saem agora no exame são mais ou menos aqueles que tu já sabias no 9º ano. E, portanto, o que é que eu aconselho fazer? Dares uma revisão rápida nesses conceitos e focar-te naqueles que ainda não sabes tão bem. Também podes tentar ver o que é que costuma sair no exame, porque embora a matéria de gramática tenha imensas coisas, na realidade acabam por ser sempre as mesmas que saem. E o que é que costuma sair? Normalmente são funções sintáticas, classes de palavras, orações, modalidade, aspecto, recursos expressivos. Essencialmente estes. Claro que obviamente vale a pena vê-los a todos, mas eu sinto que se te focares principalmente nestes,
já sabes uma grande parte da matéria de gramática que sai no exame. Em relação ao grupo 3, o que é que eu aconselho a fazer? Tentar escrever pelo menos umas 2 composições dentro do género de apreciação crítica ou texto de opinião. E dentro de que temas é que vais tentar fazer? Eu aconselhava tecnologias, liberdade ou assim um tema atual dentro deste género, porque se fores a ver, tem saído muito frequentemente estes temas e, portanto, é provável que saia também agora no próximo exame. Se escreveres textos assim dentro destes temas que costumam sair frequentemente, ficas com as ideias mais organizadas e quando chegas lá já não tens de estar a pensar tudo o que queres dizer, já tens 1 ou 2 exemplos pelo menos planeados e vais ver que a composição se torna muito mais fácil de escrever. Algo que também é importante tentares fazer é pedir a alguém a opinião sobre a composição, ver dentro dos critérios o que é que eles pedem e pedir a essa pessoa para mais ou menos avaliar quanto é que te daria. E assim consegues perceber o que é que ainda conseguirias melhorar na tua composição. Se gostaste deste vídeo, dá um like, subscreve o canal e ativa as notificações. Para todas as pessoas que estão a pensar fazer exame, recomendo também que vejam o meu último vídeo, onde dou algumas dicas para tornar o vosso estudo mais produtivo. Espero que os exames vos corram bem e de resto, boa sorte e até à próxima!